O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, é um quadro psiquiátrico caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. A condição também causa comportamentos compulsivos e repetitivos, que comumente estão relacionados à limpeza e à organização. É muito comum que pacientes com TOC acreditem que, se deixarem de cumprir o ritual, algo terrível poderá acontecer. Esse comportamento tende a agravar-se à medida em que a doença não é tratada ou diante de algum evento estressante ou traumático. Sua principal característica é a presença de crises recorrentes de pensamentos obsessivos, intrusivos e, em alguns casos, comportamentos compulsivos e repetitivos. Pensamentos obsessivos são ideias e imagens que invadem a pessoa insistentemente, como um disco de vinil arranhado, que se põe a repetir sempre o mesmo ponto de uma faixa. Os pensamentos ficam ecoando dentro da cabeça e o único jeito para livrar-se deles por algum tempo é realizar o ritual próprio da compulsão, seguindo regras e etapas rígidas e pré-estabelecidas, que ajudam a aliviar a ansiedade. Em geral, os rituais se desenvolvem nas áreas de higiene, checagem ou conferência, contagem e organização, e podem variar ao longo da evolução da doença. O toque, em relação à faixa etária, pode se apresentar de diferentes formas e é mais prevalente em algumas idades, sendo mais comum o aparecimento dos primeiros sintomas no final da adolescência. Algumas vezes pode iniciar na infância, mas dificilmente após os 40 anos, ou seja, na meia-idade. A prevalência do toque em relação à faixa etária é de 0,7% na infância e adolescência, e nesta fase tende a se manifestar mais no sexo masculino do que no feminino. Vamos utilizar o filme Toque Toque como exemplo. O filme Toque Toque é uma comédia espanhola que retrata o encontro de 6 pacientes que foram em busca de um tratamento psicológico com um médico especialista no transtorno obsessivo-compulsivo, o médico Palômero. Um erro na agenda faz com que todos cheguem no mesmo horário, resultando no encontro e posterior sessão terapêutica em grupo. Apesar do filme ser uma comédia, todos os personagens sofrem e possuem alterações funcionais e mentais em virtude do transtorno que possuem, e quando se abrem e começam a falar de cada um, é visível o sofrimento que cada um possui com os pensamentos, impulsos e comportamentos repetitivos. Todos possuem pensamentos obsessivos e ruminativos. Frederico sofre de síndrome de Tourette, um transtorno neuropsiquiátrico que motiva os tiques físicos e vocais involuntários. Na linguagem, possui tiques verbais ou fonéticos. De acordo com o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, os tiques fonéticos ou verbais são produzidos de fonemas ou palavras de formas recorrentes, impróprias e irresistível. No tique verbal, o paciente produz geralmente sons guturais abruptos e espasmódicos. A coprolalia é a emissão involuntária e repetitiva de palavras obscenas, vulgares ou relativas a excrementos. Bianca possui transtorno compulsivo por contaminação. Tem um prejuízo enorme de funcionamento, visto que não consegue ter a percepção de viver excessivamente se desinfectando, lavando as mãos, os lugares e o corpo quando se sente infectada. Apresenta dificuldades de relacionamentos, pois prioriza mais a limpeza da contaminação do que as relações. Bianca também possui sintomas físicos, manifestações somáticas da ansiedade de desempenho e antecipatória. Emílio possui transtorno obsessivo numérico, aritmomaníaco que conta tudo o que encontra e faz assimilações com números. Tem por vezes um comportamento inadequado e muito ansioso. Além de falar sem medir as consequências, é impulsivo, piadista e por isso tem dificuldades de relacionar-se com seus passageiros. Nessa situação, Emílio possui a normalidade da vivência do espaço. De acordo com o livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais,
A vivência do espaço no indivíduo em estado maníaco é a de um espaço extremamente dilatado e amplo, que invade o das outras pessoas. O paciente desconhece as fronteiras espaciais e vive como se todo o espaço exterior fosse seu. Eu acho que já perceberam, mas o meu problema é que eu sou muito calculista. No sentido de que eu gosto de calcular tudo. Mas não acha que esse seu defeito, se for, não o faz uma pessoa brilhante? Tá legal, espera um pouco. Agora eu fiquei curioso. Quantos dias tem 25 anos? 9.131. Com relação à atenção, Emílio possui atenção seletiva e, em alguns momentos, atenção sustentada, mostrada logo no início do filme, quando faz somas, contas, verifica placas e conta as histórias sem noção aos passageiros. Além disso, no final do filme, Emílio fala que possui características de transtorno de acumulação, relacionado ao grupo do toque, quando fala que deixará sua esposa descartar algumas das coisas que possui guardado. Emílio possui sintomas físicos, manifestações somáticas da ansiedade, ansiedade de desempenho e antecipatória. Otto tem transtorno obsessivo por simetria, compulsões por repetição, linhas, organização e contagem. Possui dificuldades de relacionamento, mas não é depressivo. Demonstra ser bem-humorado. Possui um jeito diferente de caminhar, pois pula quadrados e não pisa em linhas. De todos, é o que parece possuir maior nível de consciência preservado. Otto também possui sintomas físicos, manifestações somáticas da ansiedade, ansiedade de desempenho e antecipatória. Lily possui transtorno compulsivo de repetição. Tem uma incontrolável forma de repetir tudo o que fala. Como repete 2 vezes o que fala, tem dificuldade de comunicação e sofre com essa situação. Lily também possui sintomas físicos, manifestações somáticas da ansiedade, ansiedade de desempenho e antecipatória. Ana Maria tem transtorno obsessivo compulsivo de verificação. Ela tem um rito ou um comportamento repetido que serve de escape para acalmar a mente. Confere compulsivamente todas as atitudes relacionadas às ações com medo de ter feito ou deixado alguma coisa para trás. Precisa verificar várias vezes a mesma coisa e, mesmo conferindo, ela volta para averiguar. Achamos muito importante utilizar esse filme como exemplo, pois ele relata variáveis tipos de transtorno e mostra a realidade de cada um deles. Não sei se todos já assistiram esse filme, mas o Emílio era o Dr. Palômero, especialista em transtorno obsessivo compulsivo. E sem saber, já estavam sendo tratados nessa terapia grupal. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre o tratamento do transtorno obsessivo compulsivo. O tratamento de toque pode ser medicamentoso e não medicamentoso. O medicamentoso utiliza antidepressivos e inibidores de recaptação de serotonina, são os únicos que funcionam. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem não medicamentosa comprovada a eficácia sobre a doença. Seu princípio básico é expor a pessoa à situação que gera ansiedade, começando pelos sintomas mais brandos. Os resultados costumam ser melhores quando se associam os 2 tipos de abordagem terapêutica. É sempre importante esclarecer ao paciente e à sua família sobre as características da doença, porque quanto mais a par estiverem do problema, melhor funcionará o tratamento.